Fala, meus queridos, professor Eduardo Toledo aqui e seja bem-vindo ao curso de Construção Civil. Na aula de hoje, aula 9, vamos falar um pouquinho sobre formas, lajes nervuradas. Na verdade, sobre laje nervuradas com cubas plásticas. Não, tá aqui, cubas, ok? Mais comumente conhecidas como cubetas. Lembrando, pessoal, que essa aula é complementar à aula de número 8, né? Que lá foram abordadas todos os tipos de formas, né? Desde formas para pilares, vigas e lajes, tá bom? Um item que não foi abordado com ênfase na aula de número 8 foi formas para lajes nervuradas, especialmente com cubas plásticas. Então, o objetivo da aula é conceituar formas de lajes nervuradas, né? Com cubas, né? Plásticas, que é o destacar as principais vantagens e desvantagens desse tipo de laje e mostrar as etapas executivas, pessoal, para laje com cubeta plástica. Aqui foram algumas referências que eu utilizei para a elaboração dessa aula. Bem, para iniciar, pessoal, precisamos destacar as principais informações sobre a laje nervurada. Então, essa laje nervurada, pessoal, é um tipo de laje, né, maciça, que é feita com nervuras de concreto interligadas entre si por uma capa ou mesa de compressão. Nos próximos slides teremos uma imagem e aí vamos identificar cada um desses itens aí, onde está a nervura, onde está a capa de concreto e demais detalhes, né? Ela é uma laje mais utilizada em obras que eu preciso de vãos muito elevados, né? Geralmente maiores do que 5 metros. E aí, pessoal, é comumente utilizada em museus, estacionamentos, rodoviárias, universidades, shoppings, entre outros. Apesar dela não ser utilizada com muita frequência para edificações residenciais, né? Ela também é uma excelente opção para esse tipo de projeto, tá bom? E ela confere e apresenta uma arquitetura um pouco mais moderna, um estilo industrial, com instalações aparentes, né? Que dá um ar de modernidade. Bem, o conceito, pessoal, que a norma 6118, né, da sua última versão de 2014, confere para esse tipo de laje, né, que são lajes moldadas no local, ou seja, em loco, né, ok? Ou com nervuras pré-moldadas, cuja zona de tração é constituída por nervuras, entre as quais pode ser colocado material inerte, pessoal, que a gente vai ver que são as formas plásticas, né? Formas, deixa eu escrever na linha de baixo. No caso de uma laje com cubetas, né? Ou então EPS, né? Entre outras coisas, né? Então, pessoal, essa laje também tem como característica construtiva a eliminação do concreto abaixo da linha neutra. Se a gente for lembrar, pessoal, das disciplinas de resistência de materiais, né? E depois também mais adiante, estudo de concreto armado, vocês vão ver que no diagrama de tensões tem uma região da seção transversal da peça que é mais comprimida e outra região mais tracionada. Existe uma região, na verdade, quase que uma linha, se a gente estiver falando em duas dimensões, né? Que os esforços são nulos naquela região ali. Aquela linha nós chamamos de linha neutra, né? Que ela não está submetida nem à tração nem à compressão, ok? E aí,
Por conta dessa redução, eliminação do concreto abaixo da linha neutra, nós temos também, pessoal, uma redução do peso próprio, né? Essa é uma das vantagens desse tipo de laje, né? E aí, por isso, eu consigo aproveitar melhor o aço e o concreto utilizado durante a execução desse tipo de laje. E a resistência à tração, pessoal, nessa laje, fica concentrada por conta das nervuras. E aí, os materiais de enchimento, pessoal, que depois de substituídos geram vazio, né? Tem a função basicamente de substituir o concreto, né? Eles não colaboram de modo geral com a resistência, tá bom? Aqui nós temos o exemplo, né, pessoal, de uma laje nervurada que foi executada com cubas plásticas, né, ou com cubetas, ok? Se a gente for olhar todos os elementos, aqui, ó, pessoal, nessa região aqui, nós temos o que nós chamamos de nervuras, né? Aqui eu tenho as nervuras. Essa região aqui, ó, que é uma espécie de que não que ocupa, que as formas ocupam, né? Nós chamamos de vazio, ok? Ou vazios, né? Como eu tenho várias. Aqui dá pra ver, né? Nós são os pilares, tá bom? E aí, pessoal, por conta dessas estruturas elas diminuírem o volume de concreto, porque grande parte do volume é ocupado por essas formas e depois elas são retiradas na hora da desforma, né? Esse tipo de laje eu tenho um acúmulo de tensões, pessoal, nessas regiões aqui, olha, vou tentar destacar para vocês aqui no desenho. Nessas regiões próxima aos pilares, né? Em torno do pilar, né? É, estruturas desse tipo elas podem sofrer problemas estruturais sérios por conta de punção e cisalhamento, né, se não for feito essa parte maciça, né, ao redor do pilar. A gente chama isso aqui de trecho maciço, né, que é os captéis, ou captel se for no plural, tá bom? São os captéis. Aqui já tem uma imagem, pessoal, que é uma das etapas do processo executivo. Nós ainda vamos abordar na aula de hoje, né? Todas as etapas do processo executivo, desde colocação das escoras, né? Depois das pranchas, fixação das formas, né? Travamento, disposição das armaduras, amarração das armaduras, concretagem, vibração, cura, desforma, né, reescoramento, tudo isso a gente vai falar na aula de hoje, ok? Aqui na imagem, pessoal, nós podemos ver aqui ó, as formas, né? Ok? Que nesse caso são cubas plásticas, né? Feitas majoritariamente de polipropileno, tá bom, pessoal? PP, polipropileno, tá bom? Essas formas elas podem ser reutilizadas inúmeras vezes e nós temos disponíveis no mercado para dimensões distintas, né, a depender do tipo de projeto que vai ser confeccionado, elaborado para depois da execução, né? Podemos observar aqui, pessoal, as esferas, né, dos pilares, tá bom? O arranque, né? Ok, a gente já tem as vigas aqui, né? Beleza? Malha de aço, né?
E aí, depois de tudo isso montado, conferido e verificado, né, conforme o projeto, eu já posso realizar a concretagem, né, depois esperar a cura para depois fazer a desforma. Beleza? Quanto às principais vantagens e desvantagens para esse tipo específico de laje nervurada. Né? Assim como todos os tipos de laje, pessoal, que eu abordei de forma mais sucinta na aula de número 8, né? Essas lajes não são diferentes, então elas apresentam vantagens e também desvantagens, né? Vamos começar primeiro pelas vantagens, ok? Que é o que motiva uma construtora, um projetista a optar por determinado método, né? Então ela apresenta uma economia de material, pessoal, né? Uma economia de material porque como eu vou posicionar aquelas formas lá, essas formas vão ocupar um grande volume, né? E aí elas vão ocupar parte do espaço que seria ocupado pelo concreto. Então eu tenho uma redução do concreto e também, por sua vez, uma redução do peso de aço, redução no volume de concreto, né? E aqui chamar de peso, pessoal, mas é a massa de aço, tá bom? Em quilograma, tá bom? Fisicamente falando, o termo correto seria massa, né? Peso entre aspas. Bom, as formas podem ser reutilizadas muitas e muitas vezes, né? Na maioria das vezes, pessoal, essas formas, como cada projeto pode ser que eu utilize uma forma de dimensões diferentes, a depender das especificidades do projeto, é muito comum que as grandes construtoras e empreiteiras elas façam a terceirização desse serviço, ou seja, eu faço a locação dessas formas, né? Ok? Tem empresas especializadas só em formas de cubas plásticas, né, para lajes nervuradas, ok? Dentre as mais conhecidas aqui no Brasil, a gente tem a Artex, né, que é uma forma especializada nesse tipo de serviço, ok? E essa reutilização, pessoal, também dá a esse tipo de laje, né, uma característica de melhor apelo ambiental, né? Porque eu posso reutilizar várias vezes a mesma peça, né? E eu não preciso fazer o descarte com frequência, né? Por conta dela resistir, ou melhor, dela proporcionar maiores vãos, né? Geralmente até 5 metros, né? Como as principais literaturas falam, eu consigo otimizar o espaço, né? Eu consigo aproveitar melhor o espaço, né? Para o posicionamento e distribuição arquitetônica. Ela proporciona uma estética interessante, pessoal, como eu disse para vocês, confere uma arquitetura moderna, né? Geralmente ela dispensa, se eu for utilizar a laje com instalação aparente industrial, ela dispensa, pessoal, um forro, né? E aí eu economizo com isso também. Apresenta um bom isolamento acústico, também um bom isolamento térmico, né? Especialmente, pessoal, por conta dessas cubetas, que são as formas desse tipo de laje, elas apresentarem uma grande altura, né? Então a laje fica com altura maior, eu já tenho um melhor isolamento térmico e acústico também, né? Mas isso confere também, acaba que confere também uma desvantagem. A gente vai falar sobre essa desvantagem mais adiante. Sobre as desvantagens, né? Por conta do procedimento de montagem, pessoal, e da especificidade desse tipo de laje, existe uma mão de obra um pouco mais especializada, né? Apesar dos principais fabricantes desse tipo de laje dizerem que ela é extremamente simples de ser montada e não exige uma mão de obra especializada, se a sua equipe profissional não estiver habituada a esse tipo de laje, nunca fez esse tipo de laje, ou montou e executou esse tipo de laje, vai exigir sim uma atenção do responsável da obra, seja o engenheiro civil ou arquiteto
responsável pela execução da obra, né? Orientar a equipe e às vezes até fazer um treinamento, né? Junto com as empresas especializadas. Essas empresas, pessoal, que fornecem essas formas para locação, elas quase sempre disponibilizam um técnico para acompanhar o processo de montagem, né, e para instruir a equipe durante a montagem, né, especialmente se você utilizar esses serviços com frequência. Por conta, pessoal, da paginação desse tipo de laje, né, no projeto, são especificados o posicionamento, as distâncias certinhas, com base no tamanho da laje, eu não consigo realizar a compatibilização com muita facilidade, como é feito quando eu utilizo outros tipos de laje, né? Para outros tipos de laje, o processo de compatibilização, eu digo compatibilizar a arquitetura, pessoal, com projeto de estruturas, hidráulico, sanitário, né, elétrico, é mais simples, né? Por conta da altura da laje, pessoal, em virtude da configuração das formas, né, nós temos também uma altura maior para a edificação. Então, aumento a altura da edificação. E aí tem que ficar atento, pessoal, se o projeto, se o cliente, suas limitações de órgãos municipais permitem que essa edificação chegue até a altura que ela chegará por conta da utilização dessas lajes nervuradas com cubas plásticas. Vou deixar aqui, pessoal, uma atividade para vocês realizarem. Aqui do lado esquerdo, você vai acessar, né, um site onde tem um artigo sobre lajes nervuradas, né? Você vai ler e fazer um resumo, tá bom? De um importante profissional da engenharia, bastante renomado. E aqui, pessoal, você vai acessar o site, né, de um fabricante de formas para lajes nervuradas com cubas plásticas, né? E aí você vai fazer um mapa conceitual, pessoal, relativo a esse artigo que está nesse site. Lembrando, pessoal, que mapa conceitual é diferente de esquema, tá bom? Eu recebi na aula anterior alguns mapas conceituais que não podem ser chamados de mapas conceituais, né? Eu vou atribuir nota 0 para esses mapas conceituais, que não são mapas conceituais, tá? Eu deixei um vídeo, pessoal, nas aulas anteriores com explicação técnica sobre os mapas conceituais. Eu gostaria que vocês seguissem aquela dinâmica do vídeo lá para efetuar a confecção do mapa conceitual de vocês. Agora falando sobre os processos ou sobre o processo construtivo para laje nervurada, né? Lembrando, com cubas plásticas, né? Então, laje nervurada com cubas plásticas. É o que nós vamos abordar na aula de hoje. Então, falando sobre as etapas e os métodos construtivos, né, pessoal, para esse tipo de laje aqui, o primeiro passo, pessoal, depois que foi feito a escolha, né, do tipo de laje, já tem esse projeto, né, nós precisamos realizar o processo de escoramento, né? Eu preciso escorar e colocar as vigas, né, de acordo com as orientações do projeto, ok? De acordo com as orientações e especificações do projeto. E aí depois que eu faço esse processo de escoramento, né, e vigamento, aí então eu posso começar a instalar essas cubetas plásticas, né? Geralmente utiliza-se um escoramento metálico, né, pessoal, por conta da facilidade, tá bom? Mas já vi alguns empreendimentos utilizando cubetas plásticas com escoramento de madeira, tá bom? No entanto, mais comum é com escoras metálicas. Utiliza-se mais com escoras metálicas porque é mais fácil de fazer a retirada das escoras e depois o reescoramento, né? O segundo passo, pessoal, precisa se iniciar a montagem da chapa de apoio das cubetas, né? É um tablado de madeira, né, que vai ser posicionado sobre as escoras, né? Às vezes utiliza-se o compensado, plastificado, entre outros.
E aí, pessoal, observe-se aqui, né, que há um encaixe, né, justamente com as escoras, ok? Depois de fazer, pessoal, a montagem do tablado, né, a gente pode observar aqui, ó, pessoal. Eu já posso distribuir as formas sobre os painéis, né? Vou colocar aqui painéis. Já posso distribuir as formas sobre os painéis. Olha, aqui eu tenho a forma, né? Cubeta plástica, né? Aqui eu tenho o tablado e aqui eu tenho o operário, né? Realizando justamente a distribuição das formas. Né? Essas formas, pessoal, elas são posicionadas, né, e encaixadas uma na outra, tá bom? Lembrando que esse encaixe, pessoal, é feito por conta da configuração da forma. Eu não faço a fixação dessa forma no tablado por meio de pregos, parafusos ou outro qualquer tipo de sistema, tá bom? Essas formas elas se encaixam uma na outra mesmo, tá? E não fica nenhum vão de uma forma para outra. A não ser, pessoal, esse vão que é deixado da primeira fiada dessas formas, né? Justamente para colocar o vigamento, pessoal, a armação, né? E depois realizar a concretagem, tá bom? E também deixa-se o espaço nas regiões das proximidades do pilar para fazer o captel. E para evitar que essas formas elas saiam do lugar, pessoal, esse alinhamento é feito com o auxílio de um sarrafo de madeira, né? E aí prende-se o madeirite na ponta, né? E aí eu consigo... Opa. Prende-se o madeirite na ponta e eu consigo justamente, né? Posicionar a forma, ó, veja bem. Posicionar a forma no encaixe preciso e evitar que ela sofra deslocamentos, né? O que comprometeria a montagem do sistema e aí resultaria num sistema diferente do que foi projetado, né? Uma observação que é importante, que para aumentar o uso dessas formas, né, e para aumentar a vida útil desse material, né, utiliza-se um líquido desmoldante, né, sobre a superfície das formas, justamente para evitar a aderência do concreto com a forma, né, e facilitar na hora da desmontagem também, ok? Essa aplicação ela pode ser feita tanto com o rolo, né, como está destacado aqui, ó, ou então pode ser feita por aspersão, tá bom? Depois, pessoal, já no quinto passo, depois de todas as formas montadas e posicionadas, né? Depois da conferência com o projeto, ok? Passar o desmoldante, né? Se for utilizado o desmoldante nas formas. Lembrando, pessoal, que essas formas precisam estar limpas, né? Secas e também ausentes de impureza na sua carcaça, né? Justamente para evitar alguns problemas durante a concretagem, ok? Depois, então, pode-se já colocar as armaduras, né? E aí, pessoal, é preciso consultar cuidadosamente o projeto de estruturas para verificar corretamente o posicionamento de todas as armaduras, ok? É conveniente fazer a montagem, né, a colocação dessas armaduras, se elas estiverem montadas, e depois fazer uma conferência novamente no projeto para ver se tudo está de acordo com as especificações do projetista. E aí, depois de realizar o posicionamento, né, pessoal, já pode se prender, né, as barras de aço, os vergalhões, os estribos, conforme a identificação do projeto de estruturas. É preciso colocar também os espaçadores, né, pessoal? Não sei se vocês estão vendo aí na foto, né? Aqui eu tenho o espaçador, né?
justamente para garantir esse cobrimento da armadura, que essa capa de concreto que vai cobrir a armadura, ela tem uma certa altura acima da armadura para garantir a proteção da armadura, né? Depois de conferir a amarração, né? Verificar se os espaçadores estão posicionados de forma correta, nós temos então, pessoal, a realização da concretagem, né? Então eu já posso concretar essa laje, né, pessoal? Lembrando que aqui, por conta do tamanho da laje, quase sempre se utiliza, pessoal, concreto de concreteira, né? Tem a realização da concretagem aqui, podemos ver o mangote de concretagem, os operários fazendo a distribuição dessa massa, né, de concreto, ok? Permitindo com que ela entre em todos os orifícios e ocupe todos os vazios aqui. Também tem uns equipamentos, pessoal, de vibração, ok? Justamente para impedir que eu tenha alguns nichos de concretagem, alguns vazios durante a concretagem, né? E o concreto não consiga se acomodar e ocupar todo o volume disponível, tá bom? É importante destacar, pessoal, que não é recomendável que amontoe volume grande de concreto sobre as formas, né? Justamente para garantir o bom acabamento da laje, né? E aí é recomendável que essa concretagem seja feita em camadas, né? Lembrando que tem que fazer o adensamento e a vibração do concreto, né? Ok? Depois de realizar a concretagem, pessoal, verificar se não houve nenhum problema, né, ou falha durante a concretagem, já pode ser feito o nivelamento, né, sarrafiando a laje, né, justamente para garantir um bom acabamento e um nível adequado. E aí, pessoal, já caminhando para as etapas finais do processo executivo desse tipo de laje, né, temos que observar a desforma, né, ok? A desforma, pessoal, nada mais é do que o processo de retirada das, né, formas. E aí, pessoal, esse processo ocorre depois que o concreto já atingiu uma resistência mínima necessária para suportar o peso próprio, né, pessoal? Já conseguiu ter o seu volume moldado pela forma, né? Então ela já ocupa as dimensões e o volume que o projetista de estrutura já recomendou, né? Uma coisa importante, pessoal, é que para esse exemplo em específico aqui, né, depois de 3 dias da concretagem, o concreto já atingiu a resistência de 25 MPa, né? E aí já é possível indicar a retirada de algumas escoras, né? Ok? Na verdade, retirar as escoras, retiro o tablado e depois eu reescoro novamente. Ok? Lembrando que as cubetas, as formas plásticas eu ainda deixo no local, tá bom? Eu só tiro o fundo, né? Aquele tablado, aquela base de madeira que eu montei as formas por cima, tá bom? Aqui fala sobre o reescoramento, né? A cada 1,5 metros quadrados. E aí, pessoal, depois de retirar parte do processo de escoramento, né? E depois reescorar, né? Já é possível então retirar as formas de cubas plásticas ou as cubetas, né? Aí na imagem mostra, pessoal, que essa retirada tem que ser feita de forma delicada, né? Faço a inserção do material, né, justamente na lateral de uma das cubas plásticas e vou puxando geralmente com pé de cabra, né, justamente para permitir que essa forma ela desça com facilidade, tá bom? Para que ela se solte. E aqui passar o desmoldante garante de forma melhor a integridade da forma. E aí depois da retirada das formas, ainda será preciso fazer o processo de rescoramento, né? E esperar pelo tempo total de cura da estrutura de concreto, tá bom? Que é 28 dias, tá? E aí eu posso já retirar o escoramento, né?
depois de 28 dias. E aí sim a laje já está pronta para utilização ou para subir mais outras lajes aí por cima. E aí, pessoal, a gente encerra a aula de número 9, que trata basicamente, pessoal, de lajes nevuradas, né, com cubas plásticas. Ok? Falamos um pouquinho da laje nevurada com cubas plásticas, vimos as principais vantagens e desvantagens, né? E ainda falamos das etapas executivas desse tipo de laje em específico. Tá bom? Vou ficando por aqui. Deixo com vocês meu abraço. Até a próxima.